Olá a todas, todos e todes. Iniciamos hoje as ações do projeto SESC Nordeste das Artes 2022. Eu sou Letícia Amorim, analista de cultura do SESC Maranhão, e vou me descrever agora. Eu sou uma mulher de pele branca, rosto redondo, tenho cabelos compridos e lisos, eles são escuros com mechas cor-de-rosa. Uso um óculos de aro vermelho, um blazer escuro com desenhos que formam um xadrez, e por dentro uma camisa azul com grafismos. E atrás de mim há um fundo também azul. Bem, o SESC Nordeste das Artes surgiu em 2019 e constitui uma rede que visa contribuir com o movimento de articulação, estímulo e valorização da produção artística e cultural dos estados da região Nordeste, garantindo o que preconiza a política cultural do SESC, principalmente no que concerne aos princípios da diversidade e do direito cultural. Em virtude da pandemia da Covid-19, iniciada em 2020, o projeto teve que ser realinhado com readequações em seu formato. Em 2022, ele será realizado pelos regionais de forma presencial e online, e mantém o seu compromisso de fortalecer a cultura nestes estados, no sentido de criar condições que possibilitem a produção artístico-cultural se tornar um real instrumento de transformação dos indivíduos e da sociedade. Dando início, quero agradecer a participação do intérprete de Libras, João Moreno, que irá nos acompanhar ao longo do debate. Agora, eu convido a arte educadora e pesquisadora do cinema brasileiro, Estela Aranha Lindoso. Bem-vinda, Estela. Bem-vinda e fique à vontade aí para conduzir essa conversa. Boa noite, Letícia. Boa noite a todos. Boa noite, João. Nós vamos dar início à nossa conversa. Como a Letícia já me apresentou, eu sou a Estela Lindoso, eu sou arte educadora, e pesquisadora do cinema brasileiro. Já fui professora substituta da Universidade Federal do Maranhão e atualmente eu sou professora dos anos finais, da rede municipal aqui de São Luís do Maranhão. E nós vamos ter na nossa conversa, duas companheiras aqui que vão relatar suas experiências, para além da sala de aula, suas experiências em arte e educação. Então, eu vou me descrever antes de convidá-las, certo? E eu sou morena, de pele clara, meu cabelo é comprido, com algumas mechas ouro queimado nas pontas. Eu estou com uma camisa azul, de poá branco. Uso um fone branco. E eu estou com uma parede atrás de mim, que é uma parede escura, preta, com algumas plantinhas, alguns quadros e uma rede, bem típica aqui do Maranhão, E agora eu gostaria de convidar, para a nossa conversa, a professora Marília Marta, que é também arte educadora, também com graduação em Educação Artística pela Universidade Federal do Maranhão, é mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal da Paraíba, e atualmente ela é professora substituta do Instituto Federal do Maranhão, aqui próximo no campus de Buriticupu. Nós vamos conversar agora com ela, e também vamos conversar com a professora Priscila, que também é arte educadora, é professora da área de teatro, é também atriz, também é mestre em cultura e sociedade pela Universidade Federal do Maranhão, e também vai contar para a gente as experiências dela. Então, nós vamos ter uma conversa bem prazerosa, sobre as experiências em arte e educação. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesse evento do SESC, que agora retorna, Aí uma parte no formato presencial e ainda, algumas ações no formato remoto. Como a Estela já me apresentou, eu me chamo Marília Marta, sou mulher, negra, tenho cabelo cacheado, preto, uso uma corrente dourada, um brinco prateado, uma blusa de alça preta, e ao meu fundo tenho aqui alguns nichos com alguns livros, plantas também, assim como no espaço da Estela, e um painel com algumas fotografias que retratam aqui as minhas memórias afetivas. Certo? Bom, eu, dentro desse recorte, das experiências em arte e educação para além da sala de aula,
eu trouxe aqui para apresentar uma experiência recente que eu fiz junto a alguns estudantes lá do IFMA Campus Buriticupu, né? Buriticupu é uma cidade do sul do Maranhão, né? Também conhecida como região Tocantina, e essa experiência aconteceu em junho, nos primeiros dias do mês de junho deste ano, em função das comemorações à Semana do Meio Ambiente, que no Instituto aconteceram entre os dias 7, 8 e 9, tá? Então, eu queria compartilhar essa experiência que para mim foi muito gratificante, né? Os alunos que participaram também se sentiram assim muito envolvidos, e foi uma experiência para além da sala de aula, né? Como a própria proposta aqui da mediação sugere. Então, eu queria só pedir para compartilhar isso. Então, aqui eu fiz uma pequena apresentação para compartilhar com vocês desse evento, né, que teve no começo de junho e que teve como título Uma Só Terra, Responsabilidade de Todos Nós. Esse foi o título, né, da Semana do Meio Ambiente que aconteceu no campus do IFMA em Buriticupu. E aí, eu, como proposta, né, de ação educativa dentro do campo das artes visuais, sugeri realizar essa oficina, né? E aí os alunos se inscreveram, foi aberto um período de inscrição para que eles pudessem se inscrever. Tiveram várias outras oficinas de outros campos do conhecimento, mas que tiveram como tema gerador a questão, né, do meio ambiente. E aí, pensando nisso, eu pensei numa proposta de trabalhar com essa manifestação artística contemporânea que é a Land Art, né? Também conhecida como arte da terra, arte eco ou arte ambiental, que surge aí no contexto da arte contemporânea por volta da década de 60, né? E aí, algumas características da Land Art é a valorização da natureza, refletir sobre a relação e possibilidades entre arte e paisagem natural. E na Land Art é interessante porque a própria natureza ela se torna obra de arte, né? O uso de materiais como galhos, pedras, folhas, areia. Na Land Art, os materiais, os recursos são todos dados pela própria natureza. Mais adiante no slide, a gente vai ver um pouco como que isso aconteceu na prática na oficina. Eu trouxe alguns registros, né, fotográficos desse processo, e aí, como a Estela apresentou, o meu campo de pesquisa é o patrimônio cultural, e dentro do debate sobre patrimônio cultural, nós estamos muito mais familiarizados com o patrimônio material e imaterial, mas dentro das categorias de patrimônio cultural, existe também o patrimônio ambiental natural, que trata da preservação dos ecossistemas naturais, aqueles ecossistemas que têm uma relevância significativa do ponto de vista da flora, da fauna, né? Então, eu pensei também nessa proposta tendo em vista essa relação, né, entre preservação do patrimônio natural, desse espaço que foi a área externa do campus do IFMA em Buriticupu. Pode passar, por favor. Aí foram apresentadas algumas referências artísticas, porque num primeiro momento nós conversamos um pouco, né, sobre questões teóricas. O que é Land Art? Muitos dos alunos que haviam se inscrito na oficina não sabiam o que era Land Art, nunca nem tinham ouvido falar, né? Land Art, mas o que é Land Art? Então, no primeiro momento, em sala de aula ainda, a gente conversou um pouco sobre o que é essa manifestação artística contemporânea, e aí eu apresentei algumas referências, né, como Robert Smith, que é um artista americano que foi considerado aí um dos precursores da Land Art, onde ele trabalhava com formas geométricas de grandes dimensões, né, nos desertos do Arizona, em alguns lugares dos Estados Unidos, e alguns artistas também contemporâneos, né, como o Lorenzo, que é um artista espanhol que também trabalha com Land Art.
E o Lourenço tem um trabalho muito bacana, que é em folhagem, né? Ele usa folhas para fazer os trabalhos dele de land art. Então, no primeiro momento, aconteceu esse debate um pouco mais teórico, para eles conhecerem um pouco sobre o que é, na verdade, essa manifestação artística contemporânea. Aí, uma imagem externa, que eu chamo, às vezes eu brinco com os alunos, né, lá em Buriticupu, fundo, quintal do IFMA, né, e é uma área muito bonita. O refeitório fica um pouco mais à frente, mas eles têm uma vista privilegiadíssima, assim, né? A cidade é toda em volta de campos verdes, então o fundo do instituto tem uma área verde, assim, muito bonita, e tem uma neblina quando, por volta das 7 da manhã, logo nos primeiros horários do turno matutino, a gente consegue perceber a neblina, então tem toda uma vegetação, uma paisagem natural, assim, muito, muito bonita. Então, eu trouxe para vocês um pouquinho dessa área externa, né, do campus. E aí, aqui é o espaço onde eles escolheram para fazer a intervenção, né? O campus é grande, relativamente grande, tem vários espaços, mas eu sugeri que eles escolhessem, os alunos que haviam se inscrito na oficina, que eles escolhessem um espaço. Então, eles escolheram aí essa palmeirinha, né, que fica bem próximo ao refeitório, onde eles lancham todos os dias, para fazer uma intervenção. E aí, o grande desafio foi, para eles, né, foi procurar, ao redor do campus, os recursos naturais para fazer uma composição visual, né, e eles nunca haviam experimentado nenhuma prática nesse sentido, porque eu havia perguntado para eles, né, para as meninas, para os meninos, se eles já tinham feito alguma experiência do tipo, e tudo foi muito novo, né? Foi uma novidade, assim, para eles. Então, a ideia era procurar folha, pedra, pau, galho, terra, tudo que tinha ali ao redor do campus, para que eles pudessem elaborar essa composição. E aí são os estudantes, né, elaborando. A imagem, acredito que esteja um pouco pequena, mas é porque foi tirada de celular, na época que eles fizeram esse trabalho, mas aí são eles montando a composição. Aí tem folhas secas, né, umas folhagens secas dessas que ficam avulso, né, depois que caem, ficam voando ali pelo ambiente, eles pegaram e foram, né, pensando nessa composição ao redor aí da palmeira. Aqui é um momento onde o único recurso que não foi utilizado do próprio campus foram essas pedras de seixo, que nós adquirimos numa loja de material de construção, lá na cidade, né? E aí foi pintado, né? Que tem algumas tintas guache, que eles pintaram essas pedras para dar um colorido, para acrescentar uma cor aí na composição. Mas foi o único recurso que não era do campus, né? E ficou muito interessante também. Aqui são eles, né? Os meninos e as meninas que participaram do trabalho ao redor da composição. Essa última imagem é o trabalho já finalizado, né, com algumas flores, com alguns galhos de árvores que eles encontraram, né, ao redor do campus para realizar a composição. E o que é interessante é que nesse processo, a princípio, como eles nunca haviam experimentado nenhum trabalho, né, utilizando recurso natural, eles ficavam se perguntando, mas como é que vai ficar? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E aí, durante todo o processo, eles foram, né, pensando ali, conversando, não, aqui fica legal o galho, e aí a composição ficou muito bonita. Presencialmente, assim, olhando, ficou muito, muito, muito interessante. E eles se surpreenderam com o resultado final.
E o que é interessante também é que quem não estava participando da oficina, mas que passava, parava para olhar, né? E aí é uma das propostas também da Além de Arte, fazer com que as pessoas parem para observar aqueles espaços naturais, ambientais, que às vezes fazem parte do nosso cotidiano, mas que, por fazer parte do nosso dia a dia de forma corriqueira, a gente não percebe a presença, né, de uma planta, de uma árvore. Então, com essa intervenção, muitas pessoas, professores, estudantes, outros servidores, paravam ali em frente à palmeirinha para apreciar o trabalho artístico, né, que eles fizeram. E eles foram muito elogiados e curtiram muito, muito, muito produzir esse trabalho, né? Então, essa foi a minha apresentação, foi bem, assim, sintetizada mesmo, porque foi uma experiência bem objetiva, bem pontual, tendo em vista o tema, né? Land Art, Meio Ambiente, com a Semana do Meio Ambiente. Foi realizado lá no IFMA. Professora Marília, muito obrigada por compartilhar para a gente, né? Com a gente, na verdade, a sua experiência. E eu tenho algumas perguntinhas aqui rápidas antes da gente ouvir o relato da professora Sim. Priscila. Tem uma coisa que, na sua fala, você estava explicando, né, o conceito de land art, que acaba sendo, na verdade, uma das vertentes da arte contemporânea que não são muito trabalhadas, né, que não é muito conhecida por todos como outras vertentes da arte contemporânea. E além de arte, ela está dentro de arte conceitual, né? E, particularmente, um dos conceitos mais importantes e mais caros é o da efemeridade. E aí tu estavas dizendo aí que eles estavam bem preocupados com o resultado que eles iriam ter. Mas eu fiquei preocupada aqui pensando, na verdade, com o resultado tão bonito que eles tiveram e também com o olhar que as outras pessoas passavam por ali, estavam dando atenção, né, para o trabalho que eles fizeram. Como é que eles lidaram com essa característica do trabalho que eles tinham feito, com a efemeridade do trabalho de land art? Porque depois que eles fizeram, as pessoas olharam e aí fica aquele sentimento, né, de vão jogar meu trabalho fora, né, vamos desfazer tudo agora. Como foi que eles se sentiram com relação a isso? Sim. Então, a gente tinha conversado, né, sobre essa característica que não só é da land art, mas de outros trabalhos, né, de tendência contemporânea, que é a efemeridade. Está ali o trabalho artístico, mas depois de um tempo ele vai desaparecer. A gente havia conversado antes sobre isso. E aí eles fizeram uma composição, ela ficou lá durante um tempo, se eu não me engano, ficou coisa de 3, 4 semanas, quase um mês após a produção do trabalho. Mas eu me lembro que teve um aluno que falou para mim assim, professora, é bom falar para o pessoal da limpeza não vir aqui retirar o trabalho, porque eles podem pensar que é para tirar aqui os pedriscos ou desfazer. Aí eu tive essa preocupação de conversar com o pessoal lá da limpeza, que eles são muito solícitos, muito de boa, assim. E aí o trabalho ficou. Agora, por exemplo, antes de retornar desse recesso que eles tiveram, tinham só alguns pedriscos, né? Mas por conta até da chuva, a cor já desbotou, que eles pintaram os pedriscos, né? Mas as flores, os galhos, as folhas secas e as flores já viraram matéria orgânica de novo, tá ali já adubando a palmeirinha novamente, porque já se desfez, né? Mas ninguém tirou. Patrimônio natural, né? Mas ninguém tirou, ninguém mexeu, ficou lá mesmo e se desfez com o tempo. Eu achei isso bem interessante, porque às vezes quando a gente trabalha esses conceitos, eles ficam muito distantes, né, do aluno, às vezes fica muito abstrato para ele. E essa experiência é uma experiência muito, muito enriquecedora para eles compreenderem de fato e sentirem realmente o que é a efemeridade na arte conceitual, na arte contemporânea.
né? Sim. Uma outra Eles viram coisa na também, prática, né? isso, eles viram na prática, com certeza. Uma outra pergunta também que eu queria te fazer, é a respeito, nós professores de arte, né, principalmente quando a gente trabalha com a população de baixa renda, uma das nossas dificuldades é com relação ao acesso dos alunos aos materiais e suportes, né? Porque por mais variados que sejam os materiais que a gente possa buscar para usar em sala de aula, ainda assim sai caro, né? Sai caro para o professor custear tudo para uma turma inteira e às vezes sai caro também para os alunos. Então, o fato de, na Além de Arte, o suporte e o material estarem à nossa disposição, como tu falou, no quintal, né, do IFMA, como é que foi essa experiência? Fala para a gente quais são dessa vantagem, né, que é estar trabalhando com um tipo de arte que você vai ter o suporte e o material que vai ser usado é o meio ambiente. Então, né, professor tem que ter 1000 cartas na manga, né? Quem é professor sabe dessa questão. Nós que somos do campo da arte, a gente necessita muito de recurso para fazer uma aula, uma oficina, um projeto, uma dinâmica diferente, né? E aí a gente tem que pensar nessas alternativas, né? De trabalhar com outros recursos. E aí foi super bem abraçado pela turma, principalmente, como você bem falou, pelo fato de que os recursos estavam ali à disposição deles. Alguns alunos tinham tinta em casa já, a tinta eles já tinham. Então, a única coisa assim que foi adquirida foram esses pedriscos, né? Esses pequenos pedriscos de jardinagem, que também vendem em loja de material de construção. Mas trabalhar com land art foi assim, inclusive para mim, enquanto professora, eu ainda não tinha tido essa experiência de trabalhar em nenhuma turma. Eu dou aula desde 2008 e foi, sabe, um insight assim que eu tive na época que teve a Semana do Meio Ambiente, articular um tema das artes visuais que dialogasse com a questão do meio ambiente. E eu acredito que super deu certo, porque os recursos estavam ali, né? O resultado ficou bem interessante. E acho que é uma alternativa, assim, para muitos arte educadores que trabalham com prática, né, na sua sala de aula, que nem sempre é possível, mas é uma alternativa, assim, bem interessante, bem viável. E até da gente pensar também a reutilização desses recursos, né? Uma folha seca que está ali, que às vezes o cara da limpeza vai tirar, colocar dentro do saco de lixo, né, para ser levado para outro, pode se transformar em arte, né? Então, foi bem bacana, e aí é uma sugestão, né? E aí, como você bem falou, Estela, é uma tendência da arte contemporânea que não é assim das mais, né, abordadas em sala de aula, Abordadas, né? trabalhadas, a gente vê mais a performance, algumas técnicas de arte urbana, como stencil, né? Mas existem outras possibilidades também de trabalhar com outras tendências contemporâneas. Eu tenho mais uma terceira perguntinha, né? Como a tua área de concentração de pesquisa é com relação ao patrimônio, tu falaste no princípio da tua fala do conceito também de patrimônio ambiental, que acaba sendo deixado às vezes de lado também. E aí, o que tu percebeu ao fim dessa oficina com relação à percepção deles com relação ao patrimônio ambiental, porque eles moram na cidade de Buriticupu, que é uma cidade que tem muito patrimônio ambiental, né? Ainda tem muita natureza preservada. Eles estão ali no Instituto Federal, que não exatamente tem um trabalho ali de paisagismo primoroso, mas há um cuidado ali no entorno, né? Há uma organização visual ali do jardim. Então, como foi, depois do trabalho da oficina, como tu percebeu ali no momento de avaliação, a percepção deles com relação ao patrimônio ambiental, se eles conseguiram, de fato, ter uma visão diferente? Então, Estela, às vezes, perceber essa devolutiva ela acontece, às vezes, a longo prazo, né? A gente não consegue logo ter esse feedback, assim, mas a gente fez uma conversa, né, após ali a produção,
visual a respeito da preservação, né, dos espaços, da revitalização, né, dessa área verde que eles têm ali dentro do campus. A gente conversou sobre a ideia de pertencimento, e eu sinto assim que o público, né, lá dos alunos, eles têm um engajamento, assim, um orgulho com o espaço natural que tem ali, né? Lá tem um curso técnico em meio ambiente também, então é algo assim que muito presente, reforça né? muito a preservação, é muito presente, e reforça muito essa questão da preservação, né? Dos espaços que tem ali na cidade, né? Então, eu percebo assim na fala de alguns alunos, por exemplo, eu antes de encerrar agora o período, trabalhei, né, arte contemporânea com eles, e aí não foquei especificamente em land art, né, trabalhei com outras tendências, e alguns alunos, professor, é aquele trabalho, não deu para me inscrever na oficina, mas eu vi lá perto do refeitório, eu quero trabalhar, eu quero fazer meu trabalho para o encerramento da disciplina com land art. Eu achei bacana, mas não pude me inscrever na oficina, né, que ocorreu na Semana do Meio Ambiente. Mas eu acredito que tenha ficado, uma sementinha foi plantada ali no coraçãozinho deles, na mente, né, sobre essa questão da preservação, né. Mas lá é muito, muito, assim, forte essa questão do meio ambiente, até por conta do curso que tem, né, do curso técnico em meio ambiente. Eles têm uma graduação em biologia, que também favorece muito essa questão dessa ideia de pertencimento àquela cidade, né, que outrora já teve uma área muito maior, né, de vegetação do que hoje. As pessoas que moram lá há mais tempo relatam que muita coisa já foi, né, destruída, devastada, e que agora a ideia é pensar nessa preservação do que ainda tem, do que ficou. Tenho certeza que essa oficina com certeza ajudou a abrir a mente, né, dessas crianças, desses adolescentes para esses conceitos. E eu só posso te parabenizar, porque ouvindo aqui o teu relato, por mais rápido que seja, a gente percebe, para nós, arte-educadores, o que a gente percebe é que com uma única oficina a gente consegue trabalhar conceitos muito distintos, né, e muito importantes, que às vezes a gente não encontra outras alternativas para, vamos dizer assim, para ilustrar para esses alunos de uma maneira, né, tão prática. E o mais importante, que é altamente replicável, né? Ele pode ser replicado por qualquer outro professor, em qualquer outra circunstância, porque em qualquer escola, mesmo em qualquer região que seja, a gente vai encontrar ali umas pedras, um capim, uma árvore, umas folhas jogadas, né? Enfim, dá para replicar com certeza essa metodologia, essa proposta que tu desenvolveu com eles. E o que é bacana, aqui fazendo um link aqui com o tema, né, do debate, que é para além da sala de aula, cara, quando a gente sai das quatro paredes da sala de aula, você leva os meninos para o refeitório, isso para eles já é muito significativo, muito, muito, muito prazeroso, muito relevante. Nem sempre é possível, né? A gente sabe que na nossa rotina, desafios, né? No dia a dia, são muitos desafios, mas para eles é muito prazeroso, assim, né? Qualquer atividade que seja fora da sala de aula já é assim, já estimula, né? Porque a sala de aula é um espaço necessário, é o que a gente tem, mas às vezes se torna enfadonho, né? Repetitivo. Sim. Sair das quatro paredes, inevitavelmente desperta na mesma hora o interesse deles. Né? Sim. Muito mais. Professora Marília, foi ótimo seu relato aqui. Muito obrigada por ter compartilhado com a gente essa experiência, né? E agora nós vamos Eu que agradeço, gente. A gente agradece, com certeza. E agora a gente vai conversar com a professora Priscila, que também viveu uma experiência,
né? Lá também no mesmo campus do IFMA, do Instituto Federal do Maranhão, no campus de Buriticupu. Só que a experiência dela foi através do PRONERA, que é o Projeto de Educação em Áreas de Assentamento de Reforma Agrária. E eu vou pedir agora que a professora Priscila se apresente e conte para a gente como é que foi essa experiência. Bem-vinda, Priscila. Obrigada, Estela. Descreve e lembra de descrever para a gente, se descrever visualmente antes de começar. Tá certo. Bom, antes de tudo, eu gostaria muito de agradecer o convite, né, do SESC para estar hoje aqui compartilhando essas experiências em educação em arte, né, essa mediação, a arte para além da sala de aula. Bom, novamente eu me chamo Priscila, eu sou professora de teatro, sou formada em teatro, né? Atualmente eu estou dando aula pelo Estado, né, pela Secretaria de Estado da Educação, aqui no Maranhão. Dou aula numa escola de tempo integral, a escola Y Bacanga, né? Bom, eu sou negra, né? Sou uma mulher negra, eu tenho cabelo preto, eu estou usando brincos nas cores vermelha, branca e preta, estou usando uma blusa preta e uso um óculos também de aro, assim, na cor meio rosada, né? Bom, eu gostaria de hoje compartilhar com vocês duas experiências. Uma tem a ver com a minha pesquisa de mestrado, que eu vou falar rapidamente, né? Que a Letícia, quando ela fez o convite, ela solicitou que eu falasse um pouco dessa pesquisa, porque está dentro da temática da mesa, né? Desse debate de hoje. O nome da minha pesquisa, que é uma pesquisa de mestrado, a dissertação, o nome da pesquisa é Experiência Artística e Formação de Público, a mediação teatral no Festival Maranhense de Teatro Estudantil. Então, a pesquisa, ela vai se aprofundar dentro desse objeto, que é o Festival Estudantil, e a pesquisa se propôs a pesquisar a mediação dentro do festival, né? Qual era a mediação oferecida pelo festival, qual era a mediação teatral oferecida por esse festival. Com a análise dos dados da pesquisa, né, com o andar da pesquisa, foi diagnosticado que o festival, ele oferece, porque tem dois tipos de acesso ao teatro, né? A gente fala de acesso físico e acesso linguístico, né? Então, o festival, ele oferece somente um acesso físico, ou seja, ele leva as escolas, oferece para as escolas irem assistir espetáculos feitos por outras escolas, né? Então, nesse momento, existe um compartilhamento de apresentações artísticas, mas a gente ainda não está falando de formação de um espectador, desse acesso linguístico para a leitura dessas obras, infelizmente, né? Bom, é um festival que ele já tem 26 anos, então já possui 26 edições, é um festival que dura, né, tem uma vida longa, sempre nesse molde, né, de as escolas que possuem grupos de teatro levar seus espetáculos para que outras escolas possam assistir. Bom, a pesquisa também, ela tem um mérito que é bastante importante, que é o resgate da memória desse festival. Porque até então, antes dessa pesquisa, a gente já tinha ouvido falar do festival, né, dentro de uma pesquisa muito breve que o professor Arão fez. Eu acho que, se não me falha a memória, é lá nos anos 2000, 2002. Ele vai apontar o festival muito brevemente dentro da pesquisa que ele intitula mais ou menos como a presença do ensino do teatro na cidade de São Luís. Então, ele fala um pouquinho do festival nesse artigo, tá?
eu preciso também, dentro dessa pesquisa, que eu acho que é de fundamental importância fazer esse destaque, que é a importância, né, dos professores, né, da figura dos professores dentro do festival. Porque o festival ele vai se construir a partir dessa manutenção que os professores dão para esse festival, né? Porque se não fossem os professores de teatro ou professores de português, que a gente vai ver muitos professores de português dirigindo alguns festivais, a exemplo do professor Hinaldo Lisboa, né, que dirigiu vários espetáculos dentro desse festival, ele não é formado em teatro, né? A formação dele é em português, né, língua portuguesa, letras. E um outro destaque que eu também trago aqui para a gente refletir um pouco, é o resultado, né, de quantificar as apresentações, né, teatrais que esse festival propôs para a gente, proporcionou para a gente. Então, a gente chega num número que é bastante significativo para a gente entender a importância do teatro na sala de aula, né? A gente chega no número de 676 apresentações dentro dessas 26 edições. Então, a gente tem um número bastante expressivo, né, de apresentações, onde os alunos são os principais, né, são os protagonistas desse grande evento, né? Ao final da pesquisa, eu consigo construir uma tabela, né, que é com todas essas apresentações durante todos esses anos, porque o festival ele nasce em 1992, né, antes mesmo da proposta do CACEM, que é a escola que organiza, né, o festival. O CACEM ele só vai surgir, né, nesse formato de escola, de curso técnico para a formação de atores, em 1997. Então, o festival ele é antes mesmo da criação do CACEM, né? O festival ele nasce primeiro na Secretaria Municipal de Educação, com a professora Maria Helena Borralho, depois ela vai para a Secretaria de Estado da Cultura e lá dá continuidade ao festival. Bom, esse é um resumo muito breve da pesquisa, porque se a gente for, né, eu vou falar muito da pesquisa e eu também preparei a apresentação de uma experiência, né, para além da sala de aula, experiência em arte para além da sala de aula, no programa do Pronera, né, que é um programa nacional, né? E, coincidentemente, quando a Letícia me chamou e chamou a professora Marília, a gente foi ver que ela é do campus de Buriticupu e eu fiz essa experiência também no campus de Buriticupu, né? Para quem não sabe, o Pronera é um programa do governo federal, né? Já tem também mais de 20 anos esse programa. Ele funciona com famílias de assentados, né? Fica ali na região de Buriticupu, no município de Buriticupu, região do sul do estado, né? E a facilidade que eu encontrei para executar essa proposta, né, dessa atividade, foi porque, como que funciona o Pronera? O Pronera, ele funciona com a pedagogia da alternância. O que isso quer dizer? Que 15 dias os alunos passam direto na escola e 15 dias eles voltam para as suas comunidades e nessas comunidades, né, onde eles moram, eles executam as atividades do que a gente chama de tempo comunidade. Bom, quando eu passei nesse seletivo do Pronera,
né, foi em abril desse ano, me veio logo a demanda dos conteúdos que eu precisaria trabalhar com eles, porque eu teria que dar continuidade, né, para o módulo anterior em arte. Então, os conteúdos que me chegaram para eu trabalhar foi de artes visuais. Como eu falei, eu sou formada em teatro, né? Então, os conteúdos que eu precisaria trabalhar com os alunos estavam voltados para a linguagem visual, das artes visuais, e era renascimento, maneirismo, barroco e rococó. Mas a gente que é de teatro, a gente sempre tenta puxar um pouquinho a brasa para a nossa sardinha, que é onde a gente se sente um pouco mais confortável. Então, com as aulas teóricas, a gente falou sobre o Renascimento, a gente conheceu obras, né? A gente conheceu artistas, eles executaram atividades de pintura, né? Para aquela atividade, para aquele conteúdo ficar mais fixado na memória deles. Para isso, também, no tempo escola, eu precisaria passar uma atividade para eles executarem nesse tempo comunidade, o tempo que eles ficam em casa. Então, o que eu pensei, fiquei batendo muito, meu Deus, como é que eu faço para esses alunos que moram em regiões que são extremamente carentes de materiais artísticos, porque eu não podia também passar atividade que demandasse muito material, né? E muitos deles moravam bem distante, moram, na verdade, bem distante um do outro, porque eles não moram necessariamente no município de Buriticupu. Muitos deles moram como é que eu posso dizer, em povoados bem afastados da cidade. Então, a questão do transporte, que não tem na cidade, só se você tiver transporte próprio. Então, a locomoção dos alunos é bem difícil, até para passar uma atividade em grupo, né? Então, eu fiquei muito batendo cabeça no que eu poderia proporcionar para eles de experiência viva, né? E que levasse em consideração toda a realidade deles, né? Então, me veio a ideia, estava zapeando algumas ideias na internet, e aí eu lembrei da atividade do quadro vivo e propus para eles, né? Deixei eles com essa atividade proposta, e eles levaram essa atividade proposta, né? O importante aqui para destacar é que eu pedi, né, que eles fizessem a releitura da obra de acordo com a realidade deles, né, de acordo com o material que eles tinham em casa, que eles podiam trabalhar em casa. Então, a gente percebe aqui que cada um conseguiu trabalhar com o que tinha em casa. A gente vai ver várias obras renascentistas, que eu disse para eles que eles poderiam trabalhar especificamente obras renascentistas, né? Então, a gente vai ver a Pietà, né? Letícia, eu acho que se tu clicar em cima da imagem, ela fica um pouco maior. Isso, obrigada, Letícia. Então, aqui a gente vê a Pietà, né? A reprodução dessa obra. E é importante também destacar aqui o uso da tecnologia para produzir essas releituras, né? Pode diminuir, Letícia, fechar. Obrigada. A gente vê a mulher, né, com o brinco de pérola. Várias meninas reproduziram esse quadro. Percebe como eles conseguiram, de acordo com os materiais que eles dispunham em casa mesmo, né, trabalhar com essas obras. E aí, puxando brasa para a sardinha, que é o teatro, eu trabalhei com eles um pouquinho dos conceitos de cenário,
de figurino, né? Um pouco dos conceitos de luz, como que eles poderiam se posicionar para que essa fotografia ela ficasse melhor. Então, aí a gente usou o auxílio de um aplicativo, né, que é o Padlet. Muitos deles, na verdade todos, acredito eu, não conheciam esse aplicativo, e foi, assim, muito fácil o manuseio, porque eles tiraram a própria foto, na verdade uma outra pessoa tirou a foto deles, mas cada um, dentro da sua realidade, dentro do que eles tinham em casa. Baixa mais um pouquinho, Letícia, por favor. A gente vê essa imagem onde o menino ele sentou na cama e conseguiu reproduzir a imagem na janela do quarto, né? Então, trabalhar com o que eles tinham em casa, com o que dava, né? Então, não foi uma atividade que gerou custos para eles, né? A única coisa que gerou para eles foi eles se atentarem ao entorno, né? Aos materiais que eles tinham em casa e reconstruir essa cena, né? Então, aqui a gente vê o aluno reproduzindo uma obra renascentista, né? De acordo com o que ele dispunha em casa mesmo. Então, foi muito interessante, foi muito bacana também a reação deles depois de observar essa exposição virtual que a gente conseguiu construir e que, à primeira vista, parece uma atividade difícil, mas não é. Né? Depois foi um alvoroço, aí a gente vê a aluna também reproduzindo uma obra que ela está segurando um cachorrinho. Eu amei essa releitura, né? Porque não tinha um cabritinho, uma cabrinha, né? Mas tinha um doguinho ali para segurar e reproduzir a obra. Bom, então, essas são as experiências, né, que eu trouxe hoje para vocês, para mostrar como que é difícil trabalhar com arte na sala de aula quando a gente não tem material, mas os meninos, eles conseguem fazer, né? Dentro da realidade deles, a gente sempre dá um jeito de trabalhar e de oferecer uma experiência que seja significativa, que não seja só aquela aula teórica, que muitas das vezes nem fica para eles, né? Mas uma atividade prática para além da sala de aula, em casa, com o que eles tinham, né, para fazer, e fizeram, e executaram uma excelentíssima atividade. Não te ouço, Estela. Perdão, meu microfone estava desligado. Primeiro, eu quero parabenizar você, porque pelos resultados a gente vê que foi uma experiência muito bacana, realmente. Principalmente quando a gente vê que há reproduções da mesma obra que chegaram a resultados inteiramente diferentes, né? Isso é bastante curioso. E aí, eu queria te fazer 3 perguntas. Tem 3 palavras-chave assim, que ficaram aqui na minha cabeça quando você foi fazendo a sua explanação. Uma, primeira, é a questão da mediação. Você começou falando da sua pesquisa de mestrado, né? E aí você falou da questão da mediação no Festival de Cinema. E é uma coisa que ficou reverberando aqui na minha mente, porque quando a gente fala de experiências de arte para além da sala de aula, a gente lida com um preconceito, né, de outras áreas, de outras disciplinas, que quando a gente faz eventos como, por exemplo, levar os alunos para assistir a um filme, levar os alunos para assistir a uma apresentação circense, a uma apresentação teatral ou musical, seja ela de qual linguagem for, isso acaba sendo caracterizado como um passeio.
e parece que a gente vai tirar os alunos da sala de aula, levar eles a esse passeio, retornar para a sala de aula e a atividade se encerra aí, né? E não é assim, né? A mediação ela é importantíssima, né? Inclusive, eu não gosto desse nome passeio, porque eu acho que ele acaba ficando pejorativo, né? E a mediação ela tem um papel importantíssimo nessas experiências de fruição, quando a gente leva o aluno para experimentar alguma linguagem fora da sala de aula. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho mais dessa importância da mediação, porque fica aqui na minha cabeça, como eu sou da área de cinema, e o audiovisual acaba sendo um recurso que é usado de maneira vazia por professores de outras áreas, principalmente, né, para passar tempo, para encher linguiça, né, e aí a mediação desse material audiovisual fica de lado. Então, eu acho que isso é uma questão importantíssima e que nós, arte educadores, temos muito a contribuir com relação a isso. E uma outra palavra, vou te deixar logo 3 palavras-chave para te falar aqui para a gente. Uma é a questão da mediação, outra foi a questão da polivalência. Você é do teatro, mas, vez ou outra, você fica com a incumbência de trabalhar conteúdos principalmente de artes visuais, porque dentro do material didático também acaba indo muito para esse campo das artes visuais. Então, a questão da polivalência, que você já até explicou um pouco, que você venceu esse desafio aí, quando você trabalhou as artes visuais, trazendo os conceitos do teatro, de figurino, de cenário, principalmente também a solução da iluminação, né? Que está muito presente nessas obras renascentistas, e eu percebi que a maioria dos alunos usou a luz natural e que ficou muito bacana o resultado. Então, o número 1 é mediação, o número 2 é polivalência, e o número 3 é uma outra coincidência que tem entre o seu trabalho e o trabalho da professora Marília, além de ter sido em Buriticupu, né? É a questão do uso de materiais que estão à mão, que é um grande desafio do arte educador, independentemente da linguagem com a qual ele trabalha, que é quais materiais eu vou usar com os meus alunos, né? Quando eu não estou numa posição de financiar os materiais que vamos usar, ou quando meus alunos não estão na posição de custear esses materiais. Então, é isso, é sobre mediação, sobre polivalência e sobre o acesso aos materiais. Certo. Bom, essas 3 perguntas, Estela, são muito importantes para a gente entender o ensino da arte em si, né? Eu tive uma experiência muito boa no ensino médio, eu tive um excelente professor de arte no ensino médio, que foi quem fez eu me apaixonar por fazer teatro, né? Então, a mediação, ela é importantíssima para os alunos, para que um dia, estou sendo bem utópica, né? Bem sonhadora, mas eu espero que um dia a gente chegue nisso, porque eu acho que esse é o nosso trabalho, né? Sonhar pensando que um dia o nosso trabalho ele vai ser tão importante que todo mundo vai para o teatro, que todo mundo vai para o cinema, que todo mundo ouça uma música e consiga interpretar a música, né? Que vá ver espetáculos de dança contemporânea, dança clássica, sabe? Consiga ouvir um forró e saber a origem do forró, porque, sabe, teve essa mediação entre as linguagens. Então, a mediação ela é importante para isso, para formar um cidadão que consiga ler obras de arte, que um dia chegue no museu e veja, essa é a Mona Lisa, mas não é só a Mona Lisa, né? Tem toda uma história por trás da Mona Lisa. Ela não é só a grande obra do Leonardo da Vinci, né? Mas por que ela é importante? Porque ela inaugurou a técnica do esfumato, da perspectiva. Os alunos saibam e consigam falar sobre isso. Assim como eles conseguem, os meninos, né, conseguem falar de uma maneira muito desenvolta de futebol, de algumas lutas, né, fazer com que a arte seja um vocabulário do dia a dia deles. Então, a importância da mediação é de aproximação mesmo, né, de aproximar esses alunos desses produtos artísticos, dessas obras artísticas,
para que, pensando no futuro, não seja uma área tão desqualificada, né, e tão desinteressante, que às vezes a gente vai e leva os alunos, aqueles que ainda não estão acostumados e ainda não conseguem compreender o valor simbólico que uma obra artística tem, olhe para uma obra tão importante quanto a Mona Lisa e ache que é só uma pintura, né, que uma pintura de 500 anos, né? A outra questão que tu levanta e que é muito angustiante para a gente e está ficando demodé debater, né? A gente esperava que em 2022 a gente não estivesse mais falando disso, né? Falando nisso, falar de polivalência, de profissionais polivalentes dentro das linguagens. Eu, por exemplo, como uma professora que sou dirigida para esse caminho, porque não é um caminho que eu escolhi ensinar teatro, eu não escolhi música, não escolhi dança, não escolhi artes visuais, não por desmerecimento, não por isso, mas a minha vontade de fazer teatro, né? E como tu disse, os materiais didáticos, eles são quase que 80%, se não, de artes visuais, né? Então, os outros 20% é teatro, é música, é dança. E dança, olhe lá, né? E aí, quando a gente se depara, pelo menos, é um sofrimento para mim, eu não digo isso com orgulho, não. Eu digo mesmo com tristeza. É um sofrimento eu, dentro da sala de aula, ter que passar um conteúdo de música que é um conteúdo que eu não domino, né? Então, por isso, eu acho que em pleno 2022 é uma discussão demodé, ultrapassada, mas que, infelizmente, ainda é a nossa realidade. Eu, Priscila, opto por dar as 4 linguagens, seguir o material didático, porque eu sei que na frente, infelizmente, o meu aluno vai ser cobrado, né? Quando ele cair numa prova de Enem e ele se deparar com questões de música, né? Então, ele vai ser cobrado, e eu tento, dentro das minhas fragilidades de conhecimento daquela área específica, estudo para que eu consiga tirar minimamente as dúvidas desse meu aluno, né? Então, mas não é uma área que eu domino, né? Eu domino teatro, facilmente aí as artes visuais e a dança, porque eu consigo atrelar as questões do corpo, né? Porque o teatro ele trabalha com o corpo. Então, a polivalência ela é um calcanhar de Aquiles para todo arte educador. Eu não conheço nenhum arte educador que não critique a polivalência, mas infelizmente as pessoas que pensam, né, o ensino da arte lá em cima, eles ainda não estão afinados nesse discurso, que o melhor seria cada um dentro da sua área, dando os conteúdos para qual foi formado, né? Infelizmente, essa é a nossa realidade, é o calcanhar de Aquiles para todo arte educador. A outra questão é sobre... Me lembra, por favor, Estela? Teu áudio. Meu microfone. Eram essas 3 questões que você já falou. É a questão da mediação, a importância da mediação, a questão o desafio da polivalência, e você já falou um pouquinho que é a questão dos materiais, né? Tá. Do acesso aos materiais. Quer falar mais um pouquinho sobre isso? Essa coisa do material, porque assim, a gente dá polivalência pulando para o material. Quando a gente dá artes visuais, para a gente é um sacrifício com que os alunos consigam os materiais. Principalmente se a gente pede um pincel, se a gente pede uma tinta específica. É muito difícil trabalhar, porque, como tu falou, né, junto com a professora Marília,
é um custo e a gente trabalha com alunos que são de baixa renda. Então, hoje é muito difícil você solicitar um material e os alunos todos conseguirem levar o material. Então, quando é artes visuais, a gente trabalha mesmo ali no sentido da comunidade, um vai emprestando para o outro, quem tem leva, quem não tem procura outra coisa, questões mais alternativas. No teatro, ainda bem, a gente tem uma facilidade, porque a gente consegue trabalhar com o que a gente tem, né? Então, quando eu fiz teatro no ensino médio, meu professor ele já me educou a fazer teatro com o que eu tinha, com o que a gente tinha em sala de aula. Eu fiz parte de grupos de teatro que a gente trabalhava com muito pouco. Então, a gente sempre ressignificou os materiais, o nosso desejo estava aqui, né? Aí, as nossas possibilidades estavam aqui. Então, a gente trabalhava com as possibilidades, com os materiais que estavam ao nosso alcance. Então, construir cenários com o que a gente tem, construir figurinos com o que a gente tem, que a gente encontra em casa. Então, o teatro ele tem essa facilidade, né? Coisa que artes visuais, infelizmente, não tem, assim. Então, isso demanda uma questão financeira e que, às vezes, se torna um problema para a gente. Então, Priscila, muito obrigada por você ter compartilhado essa experiência com a gente, né? Uma experiência bem particular, enriquecedora, a coincidência, né, de você e a professora Marília terem trabalhado no Instituto Federal do Maranhão de Buriticupu, que também é muito interessante para a gente conhecer essas experiências do interior do Maranhão, porque a gente acaba compartilhando mais as experiências que a gente vive aqui na capital. E a gente sabe que na própria capital, quando a gente sai aqui da zona urbana, a realidade que a gente tem na zona rural é bem diferente. E quando a gente vai para o interior, é mais diferente ainda, é muito distante da realidade que a gente encontra aqui. Então, são outros desafios, né? Então, eu agradeço muito pela professora Marília ter compartilhado aqui com a gente as suas experiências. Agradeço muito à professora Priscila também por ter compartilhado aqui o seu conhecimento, as suas experiências com a gente. E eu só posso agradecer aos espectadores que ficaram até agora, né? Ficaram até o fim e nos ouvindo. E eu peço que vocês continuem acompanhando, certo? Todas as ações do Sesc Nordeste das Artes, que vão ter muitas outras ações. Acompanhem nas redes sociais, que vai estar sempre sendo divulgado, né? O que está por vir aí. Então é isso. Boa noite e espero ver vocês novamente em um outro encontro.